Muito bem, se você é empresário assim como eu e tem dinheiro sobrando aí na conta corrente da sua empresa, você está com dinheiro parado lá, você está perdendo literalmente dinheiro por causa de dois fatores. O primeiro fator é que se o dinheiro está parado na sua conta corrente, lá da sua empresa, você está perdendo para a inflação do nosso país. A gente tem uma inflação aí de, em média, 4 até 5% ao ano, em média, no Brasil, né? E se o seu dinheiro está parado na conta corrente, simplesmente você não está corrigindo nem a inflação vigente do país. O que isso significa? Que a cada ano você perde, em média, 5% do poder de compra daquele dinheiro. Ou seja, todo ano que passa, aquele dinheiro que está guardado aí na conta corrente da sua empresa vale 5% a menos, porque você não consegue comprar as mesmas coisas com ele do que você conseguiria no ano em que você ganhou aquele dinheiro. Ou seja, você precisa dar um jeito de fazer com que esse dinheiro pelo menos corrija a inflação. E o segundo fator é que se o dinheiro está parado na conta corrente da sua empresa, você também está perdendo custo por conta do custo de oportunidade. Ou seja, você poderia estar fazendo algo com esse dinheiro que te renderia mais do que deixar ele parado aí na conta corrente, porque afinal de contas, a conta corrente não rende nada. Então, o que fazer com o caixa livre da empresa, né? Se você é empresário, você como eu gosta da linhazinha verde, do famoso lucro líquido. Mas e quando sobra? O que eu faço com isso? Fica nesse vídeo porque você vai entender, na minha opinião aqui, os melhores locais onde você pode alocar esse capital que sobrou da sua empresa para que você tenha maiores rendimentos ainda ou para que você também fique mais seguro. Afinal de contas, o jogo de uma empresa não é só lucrar, mas é também diluir o risco. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou dizer aqui que você pode fazer, né, e onde você deveria investir aí o caixa sobressalente da sua empresa é, em primeiro lugar, na sua própria empresa. Ou seja, muitas vezes você está acanhado nos investimentos, você tem um caixa sobressalente, está sobrando dinheiro na empresa, você já distribuiu, você já fez uma retirada de lucro e você fica com o dinheiro parado lá, sendo que você tem oportunidades dentro da sua própria empresa para alocar, para aportar esse dinheiro e gerar um rendimento ainda maior, né? Muitas vezes a sua empresa já tem uma avenida de crescimento clara, ou seja, você tem uma maquininha que você coloca dinheiro e você sabe o quanto vai gerar. Se você tem uma máquina dessa, você precisa alocar uma parte desse capital ali para que você gere um retorno ainda maior dentro da sua própria operação. Claro, você precisa avaliar se esse retorno ele será previsível, né? Se você realmente tem certeza de que ali onde você vai colocar esse dinheiro você vai obter o retorno. Mas alocar o capital, o caixa, dentro da própria empresa, pelo menos uma parte, né? É uma coisa que você deveria fazer se a sua empresa tem oportunidades de investimento. Se você pode fazer algo que dê um retorno maior dentro da sua própria empresa, por que você vai alocar todo esse capital fora? Você pode sim usar uma parte para alocar dentro da sua própria empresa, não precisa ser tudo, porque você também vai ter que ter alguma margem de segurança, enfim. Mas o primeiro local seria isso. Analisar se você não pode utilizar esse dinheiro para alavancar sua própria operação, né? Bom, Vitor, mas eu já fiz isso, eu já investi na minha própria empresa, eu já tirei um pouco de dinheiro para mim e ainda está sobrando dinheiro. O caixa está, né, bem ali acima do esperado. Sobrou dinheiro na minha empresa esse ano, esse mês, enfim. Bom, aonde você vai colocar o caixa que sobrou, o caixa que a famosa gordurinha que a gente gosta tanto, né? A linha verde ali que ficou maior do que você esperava. Quem é que não gosta, né? De chegar no fim do mês, a linhazinha lá embaixo no DRE tá verdinha, né? Houve lucro líquido, né? Tivemos lucro, isso é excelente. Todo mundo gosta de ver a linha verde ali. Mas aonde que você pode colocar esse valor que sobrou? Bom, você tem alguns locais onde seria interessante alocar esse capital ao invés da conta corrente, que é burrice, tá? Se você deixar na conta corrente é burrice,
porque eu vou te dar aqui 3 opções, 2 delas muito seguras e que você consegue tirar o dinheiro a qualquer hora. Ou seja, se você estiver deixando na conta corrente, você é um quadrado mesmo, né? Bom, primeiro, eu quero deixar claro que o que eu vou dizer aqui não é uma recomendação explícita de investimento, mas sim a minha opinião de onde eu deixaria dentro da minha empresa e onde eu deixo mesmo, né, o caixa sobressalente nas minhas empresas e o que eu acho que você deveria fazer na sua também. Primeiro lugar, CDB, tá? Sobrou dinheiro na sua empresa? Dá uma olhada no seu banco se ele não te oferece CDBs com uma boa taxa de rendimento. O que é o CDB? O CDB é o Certificado de Depósito Interbancário. É um jeito que os bancos têm de um emprestar dinheiro para o outro, tá? Mas, eventualmente, o banco ele também abre o CDB para você investir, para você emprestar dinheiro para o banco, né? Então, basicamente, quando eu falar CDB, significa que você está emprestando o seu dinheiro para o próprio banco que você é cliente, tá? E como que funciona o CDB? O CDB ele tem uma taxa de rendimento anual que é baseada no CDI, tá? Então, o CDI é a taxa que geralmente regula os CDBs, tá? Ok. O CDI geralmente é muito próximo da taxa Selic, ou seja, sempre que você for investir num CDB, você sabe que ele está baseado no CDI, que está baseado na taxa Selic. O CDI é um pouquinho menor que a taxa Selic, nem dá diferença no final das contas, é muito pouco, mas basicamente é a taxa Selic, né? Ok. Aí você olha lá no seu banco, porque o CDB é um produto do seu banco, tá? Então você vai ter que abrir o seu aplicativo e ver quais CDBs estão disponíveis. Geralmente o CDB tem uma rentabilidade de 100 até 110% do CDI, tá? Salvo exceções aí, a gente está vendo alguns escândalos no Brasil de um banco aí pequenininho que entregava um CDB a uma rentabilidade muito acima do mercado, né? Mas aí estava claro que tinha algum problema ali. Geralmente os CDBs de bancos seguros, né, de bancos consolidados, bancos grandes, cooperativas de crédito consolidadas, eles têm um rendimento ali de 100 a 110% do CDI. Isso significa que você vai receber ou a Selic mais 10% no máximo, tá? Bom, se você então aloca o seu dinheiro, você vai lá e coloca o seu dinheiro num CDB do banco, você está pelo menos ganhando a taxa Selic, que no momento no Brasil, se eu não me engano, está próximo de 13% ali. Ok, se o meu dinheiro está rendendo 13% ao ano, ele já está rendendo mais do que a inflação. Lembra que a inflação é 5%? Então, o CDB é um excelente local porque você corrige a inflação e ainda ganha um spreadzinho, você ainda ganha um lucro, um potencial de valorização sobre o capital ali, porque 5% seria a inflação. Se você está ganhando 13, né, você está ganhando ali uma porcentagem a mais do que a inflação, então você tem ganho real, mesmo que depois você tenha taxas dedutivas na hora que você for sacar esse dinheiro, ainda assim você vai ter ganho real investindo em CDBs, porque eles estão corrigidos basicamente pela taxa Selic, pelo CDI, né? Agora que vem a parte boa. Qual CDB você vai escolher? Eu sugiro que, se esse dinheiro que você está colocando ali para render, ele é um dinheiro que você precisa usar em algum momento, que talvez você vá ter que pegar aquele dinheiro para um socorro, para alguma questão, eu sugiro que você coloque num CDB de liquidez diária. O que significa isso? É um CDB que você pode colocar e tirar o dinheiro qualquer dia. Ou seja, ele tem liquidez diária. Você apertou para tirar o dinheiro sai, ou no máximo sai no outro dia, né? O D+1, né? Você sacou o dinheiro hoje, amanhã o dinheiro está na conta. Então, assim, quando você coloca num CDB de liquidez diária ou de liquidez D+1, você está garantindo que, se você precisar usar aquele dinheiro em algum momento, aquele dinheiro vai estar lá e você pode tirar ele a qualquer momento, ele não está travado. Olha só, você deixava na conta corrente rendendo nada. Agora eu estou dizendo que você pode deixar num CDB rendendo hoje, né, na taxa Selic de hoje, quase 13% aí, e
você pode tirar a qualquer momento. Então, não tem motivo para você não colocar no CDB. Agora, Vitor, o CDB é seguro? Sim, a maioria dos CDBs são seguros, principalmente se eles forem de instituições financeiras grandes e renomadas, tá? Então, no Brasil, a gente praticamente só... Todos os bancos grandes e cooperativas de crédito do Brasil, elas são muito seguras, tá? A gente não tem aqui nenhum banco grande que tem um risco sistêmico, coisa desse tipo, tá? Esses bancos que estão quebrando aí no Brasil, que está tendo esses problemas, são banquinhos pequenininhos, tá? E porque fizeram cagada, né? Fizeram coisa errada. A gente está vendo aí alguns escândalos. Mas os bancos tradicionais, eles são muito bem regulados, tá? No Brasil, o setor bancário, né, é um dos setores que tem a melhor regulação em comparação aos outros países do mundo, tá? Então, bancos grandes é seguro você emprestar o seu dinheiro para eles, porque a probabilidade de algo dar errado com esses bancos é baixíssima, tá? Mas é literalmente baixíssima. Bom, a única ressalva é: escolha um CDB de liquidez diária se você precisar desse dinheiro em outro momento. O CDB de liquidez diária, ele vai ter uma rentabilidade menorzinha, 101%, 102% do CDI, né? Mas tá bom, você só quer deixar o seu dinheiro rendendo mais do que a inflação. É melhor do que deixar na conta corrente ou na poupança, né? Poupança, sei lá, acho que nem existe mais esse negócio. Existe, mas ninguém mais usa esse troço, né? E aí vai ter o CDB que o seu dinheiro fica travado lá, né? Que é o CDB que tem um prazo definido, 1 ano, 2 anos, 5 anos. E geralmente esse CDB ele tem uma rentabilidade maior, por quê? Porque você vai emprestar o seu dinheiro para o banco e você não pode mais tirar durante X tempo. Então o banco pode usar aquele dinheiro, né, com mais calma ali, enfim, alocar em outros lugares e tal, porque você não vai sacar aquele dinheiro com agilidade. Obviamente, né, se o prazo para você tirar o dinheiro aumenta, se ele não é diário, você vai ganhar mais também. O banco te dá uma rentabilidade melhor e aí você vai ter CDBs aí de 110%, às vezes até acima de 110%, desde que seja num banco seguro, é viável. Mas aí seu dinheiro fica travado. Então, vai pelo CDB de liquidez diária. Se você precisar usar esse dinheiro em algum momento, ele está lá, tá? Bom, muito bem. Depois do CDB, qual outra opção que eu tenho, Vitor? Muito parecido com o resultado que você vai ter no CDB, é emprestar para o governo. Ao invés de emprestar para o banco, você empresta para o governo. O que muda? Basicamente, assim, o resultado vai ser muito parecido, mas o nome e as regras mudam. Você tem, para emprestar para o governo, você vai emprestar para o tesouro, né? Qual tesouro? Tem vários tipos de tesouro, né? Tem o Tesouro Selic, tem o Tesouro IPCA+, né? Que fica, ele entrega uma rentabilidade acima do IPCA, que é a inflação. E o Tesouro Selic, ele vai entregar a rentabilidade da Selic, ou seja, muito perto do CDI, do CDB, né? Lembra que eu falei que o CDB tem uma rentabilidade que acompanha basicamente a taxa Selic. O Tesouro Selic também é um jeito de você emprestar para o governo e o governo te paga uma rentabilidade baseada na taxa Selic. Ou seja, se você colocar num CDB ou se você colocar no Tesouro Selic, basicamente você vai ter um rendimento muito parecido na taxa atual, próximo de 13% ao ano, né? Ok, Vitor, então qual que eu escolho? Aí vai do seu gosto. O CDB você está emprestando direto para o banco. O Tesouro Selic você está emprestando direto para o governo. Num cenário apocalíptico, é mais difícil o governo quebrar do que um banco. Então, talvez seja você ter uma segurança maior em emprestar para o Tesouro Selic. Mas, assim, na prática, né, se os bancos quebrarem, se todos os bancos do Brasil quebrarem, gente, o governo quebrou também, tá? Basicamente é isso. Banco e governo, ó, eles andam assim, tá? A maioria deles. Então, o Tesouro Selic, ele vai ter uma função muito próxima dos CDBs. O que eu recomendo que você coloque no Tesouro Selic, né? Porque o Tesouro Selic, ele tem liquidez diária também, D+1, se eu não me engano. Então, você pode sacar em um dia, né? Com prazo de um dia só.
Então você continua seguro, você pode usar o dinheiro quando você precisar. E no Tesouro Selic você vai estar rendendo a taxa Selic. E o Tesouro IPCA+, né? Geralmente os tesouros que vão render IPCA mais uma taxa fixa, eles vão ter prazo de duração. Então você vai precisar deixar o seu dinheiro travado lá, mesmo mecanismo que o CDB, lembra? Só muda que o CDB é emprestar para o banco e o Tesouro é emprestar para o governo. Bom, qual deles é mais fácil de investir? É mais fácil no CDB, tá? Por quê? O CDB está dentro do seu próprio banco. O Tesouro Selic, um detalhe, o Tesouro Selic, ele só é aberto para pessoa física investir. Mas tem um jeitinho, os bancos já deram um jeitinho de você, empresário, colocar lá o seu dinheiro no Tesouro Selic. São através dos fundos de investimento. O que o banco faz? O banco cria um fundo que empresta dinheiro para o governo e você, ao invés de colocar o dinheiro lá no Tesouro Selic, você coloca o dinheiro no fundo do seu banco. Se você abrir o seu banco aí, provavelmente vai ter um fundo de renda fixa baseado na Selic. Aí cada banco vai pôr um nome, tá? Mas procura aí, vai ser um fundo, alguma coisa Selic, né? Vai estar o nome assim. O que você faz? Você coloca o seu dinheiro nesse fundo e ele vai render Selic, porque o banco está pegando o seu dinheiro e passando para o governo, e o governo está pagando a Selic. Então, é um serviço que os bancos fazem para que você, pessoa jurídica, consiga investir também numa renda fixa baseada no Tesouro Selic, tá? Muito parecido, então, o CDB e o Tesouro Selic, investimentos muito seguros, ambos rendem mais do que a inflação, porque a taxa Selic, salvo em raros casos, ela vai estar sempre acima da inflação, para tentar sempre controlar ali a meta da inflação, né? A taxa Selic, se você não sabe, ela é uma ferramenta do Banco Central para exercer controle sobre a inflação, tá? Aí isso a gente fala em outro vídeo, mas o que você precisa entender? Sempre a taxa Selic geralmente vai estar um pouco acima da inflação. Então, colocando ou no CDB ou no Tesouro Selic, através de um fundo do seu banco, né, para você não precisar tirar para a pessoa física, você vai ter um rendimento acima da inflação, podendo tirar o dinheiro a qualquer momento. Então eu te pergunto, por que você vai deixar o dinheiro parado na conta corrente? Não faz sentido nenhum, gente, né? Imagina, lá no final do ano, no seu DRE vai ter uma linha Receita Financeira e vai ter lá um dinheiro que você ganhou porque o dinheiro do seu caixa que você ia deixar parado na conta corrente, você deixou no CDB ou no Tesouro Selic. Pronto, é um movimento que você faz, 10 minutos você faz esse investimento no banco, tá? No aplicativo aí. E você já deixou o seu dinheiro rendendo. Importante, liquidez diária ou D+1. Não trava o seu dinheiro se você for precisar usar ele lá na frente. Bom, por último, a última coisa que eu investiria aqui, mas que também é muito interessante, seria o seguinte: você pode distribuir o lucro da sua empresa, do caixa, sobrou, distribui para a sua pessoa física, pega esse dinheiro na pessoa física, como distribuição de dividendos, que, enfim, não é tributado até uma certa fatia ali, né? Mas você distribui, então, como dividendos, pega esse dinheiro na sua pessoa física e diversifica alocando em ações de empresas de setores perenes na Bolsa de Valores. O que são setores perenes? São setores que precisa acontecer muita coisa para eles acabarem. Por exemplo, vamos pegar aqui Klabin, que é uma empresa muito famosa aí da Bolsa e que atua no setor de celulose. Gente, em algum momento, com o tanto de e-commerce nascendo aí, com o Mercado Livre tomando 50% da venda da internet, em algum momento vão parar de usar papelão? Em algum momento vão parar de usar papel para embalar as coisas? Muito difícil que isso aconteça. Então é um setor perene. Bancos, os próprios bancos, né? Você tem Santander na Bolsa de Valores, você tem Itaú, né? Você tem a holding do Itaú, que é a Itaúsa, né? Também está presente lá. Você tem bancos de nichos, como
o Banco ABC, né? Muito conhecido também, entrega um balanço muito bom. Então, assim, quando que o banco vai quebrar? Poxa, tem que acontecer muita coisa para o banco quebrar. Vamos supor que você tenha uma empresa que fabrica remédios, né? Uma farmacêutica. Você distribui esse lucro para sua pessoa física e aloca em empresas de setores diferentes do seu e que são muito sólidos. Então, por exemplo, se eu tenho uma farmacêutica, eu não vou colocar meu dinheiro em outra farmacêutica, lá por exemplo, na Raia, né, que é uma rede de farmácias. Por quê? Porque ela está exposta ao mesmo mercado que eu já estou exposto na minha empresa. Agora, eu vou lá e vou colocar meu dinheiro nas ações de um banco, de uma empresa de celulose, igual eu falei, né? Enfim, tem diversas opções de empresas que você pode alocar esse capital. E você vai colocar em mais de um lugar. Por quê? Porque além de você alocar esse capital e ter um potencial de rendimento no longo prazo muito grande com essas empresas, você também dilui o risco. Por quê? Enquanto esse dinheiro estiver dentro da sua empresa, você está exposto ao risco do seu mercado de atuação. Quando você tira para a pessoa física e aloca em outras empresas na Bolsa de Valores, você diversificou o seu risco. Se o seu setor quebrar no Brasil, você ainda vai ter uma parte do dinheiro seguro, porque você investiu em banco, porque você investiu em ação de celulose, porque você investiu em ação de empresas de eletricidade no Brasil, né, que são muito sólidas também, empresas de saneamento, enfim. Fora que você vai poder ganhar com a valorização desses ativos, dessas empresas, né? E você também vai ganhar os dividendos delas, ou seja, elas também distribuem lucro. As empresas da Bolsa são empresas normais, os sócios precisam do lucro, né? Elas também distribuem. Quando ela distribuir, adivinha quem tem um pedaço do lucro para receber? Você que tem ações dessa empresa. Então você gera renda através do lucro dessas empresas também, né? Qual que é o ponto aqui? Quando você aloca em empresas na Bolsa de Valores, você tirou o dinheiro da sua empresa, passou para sua pessoa física e colocou em outras empresas. Esse dinheiro você não vai poder ficar mexendo nele toda hora. Por quê? Porque senão você pode acabar, se você for precisar desse dinheiro, você pode acabar tendo que vender as suas ações num momento onde elas não estão valorizadas, onde a cotação daquela empresa está ruim, porque na Bolsa de Valores é altos e baixos. Mas sempre você vai terminar com um ganho depois. Se você pegar no longo prazo, você sempre vai ganhar ali na Bolsa de Valores por conta do crescimento dessas empresas, enfim, e da apreciação, né, do mercado. Bom, mas no curto prazo vai ter altos e baixos. A cotação vai cair, você vai ver que está perdendo dinheiro. 2 meses depois você vai estar ganhando dinheiro porque valorizou de novo os ativos, porque o presidente falou alguma coisa. No Brasil é assim, né? O presidente fala não sei o que, a bolsa cai. Aí a gente compra, né? A bolsa cai, a gente compra. Aí o presidente faz um acordo, a bolsa sobe, né? Então, assim, esse dinheiro vai ficar lá, ele, no longo prazo vai ser positivo, mas você não vai conseguir usar ele se você precisar, porque nem sempre você vai ter uma oportunidade de venda adequada dessas ações. Então, se você for fazer essa terceira estratégia, faça com o dinheiro que você não vai mais precisar na sua empresa. O dinheiro que pode ter que ser utilizado, você coloca no CDB e no Tesouro Selic, através dos fundos de investimento do seu banco ali, igual eu já comentei anteriormente. Por quê? Porque aí você está seguro. Agora, aquela parte que não faz diferença, eu não vou precisar disso aqui, você pode distribuir e alocar em ações de empresas em setores perenes. No longo prazo, você vai ganhar muito dinheiro com isso também e vai ter o seu risco cada vez mais diversificado, tá? Último ponto que eu diria é que para alocar em empresa você vai ter que ter um pouco mais de conhecimento, né? Mas aí acompanha o nosso canal aqui, porque a gente ensina empresários a investirem e diluir o risco das suas empresas, né? Se expor a outros setores, não ficar travado num setor só, com 100% da sua vida financeira exposta naquele setor ali que a sua empresa atua. Pessoal,
Espero que tenha te ajudado esse vídeo aqui. Quero que você comenta aqui embaixo o que você faz hoje com o caixa da sua empresa. Você deixa parado? Você investe em alguma coisa? Tem outros investimentos que eu não falei aqui, LCI, LCA. Aonde que você deixa? Fala aí nos comentários. Se quiser sugerir temas para outros vídeos, fiquem à vontade também. Se inscreve no canal, porque senão você não vai ver os outros vídeos que eu postar aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima.